É engraçado porque todo mundo tem uma história que é vendedor, todo mundo tem uma história que vendeu limão. Ah, eu vendia, pegava mexerica na casa da avó e vendia. Isso não é vender, isso é só fazer graça, né? Vender abre uma empresa, você vai ver a importância de realmente vender e saber, né, ter processo. A verdade é que é o seguinte, a atividade de vendas, e de novo, hoje a atividade está fatiada. A pessoa que ela faz qualificação, por exemplo, ela tem geralmente um perfil um pouco diferente do closer. Né? Quem faz o trabalho de pós-venda tem geralmente um perfil diferente do closer. Então, quer dizer, ele tem atividade de venda, o que faz expansão de carteira, que também é uma venda, ele tem uma atividade, ele tem uma personalidade diferente do closer em geral. Então, mas vamos pensar o vendedor em geral, né? Ele tem algumas atividades para fazer. Essas atividades exigem um comportamento. Então, quando você olha, o que é um vendedor? É um exercício que eu faço muito no workshop. O que é um bom vendedor com liderança? A gente vai tirar lá, cada um fica dando uma resposta. Então, não tem nem bem definido o que é considerado um bom vendedor. Em geral, o que é um bom vendedor? O cara que vende bem. O cara que vende bastante. É estritamente números. Simples. Só que, cara, vender é uma consequência. E ninguém mexe na consequência. Você só mexe na causa. Então, quando o cara coloca uma meta de 100 mil, a última coisa que ele tem que olhar é para a meta de 100 mil. Porque aquilo é só uma consequência das atividades. É o resultado de algo, né? Só das atividades. Então, essas atividades exigem comportamento. Então, por exemplo, no Sales Club, a minha parte é sobre contratação e treinamento. Como você começa uma estrutura de contratação? Você define as atividades e depois quais são os comportamentos que ele precisa ter para executar essa atividade. Se ele vai fazer 35 ligações diárias, esse cara tem que ter uma personalidade de consistência, de força muito grande, porque são 35 ligações. Se ele vai ter que toda ligação documentar a conversa dentro do sistema, ele tem que ter um perfil de conformidade, quer dizer, de organização alto. Então, quando a pessoa fala essa pessoa é boa vendedora, geralmente ela está alinhada com um cara que fala bem. Eu escutei bastante. Agora, Thiago, então quer dizer que o cara que fala bem não é bom vendedor? Gente, se comunicar sempre foi um fator de sucesso. Independentemente de ser vendedor ou não. Então é óbvio que quem se comunica bem, em geral, tem muito mais sucesso que outras pessoas que não se comunicam. É óbvio. Já se falava lá na Grécia Antiga, os filósofos, né, que quem comandava, mesmo eles sendo os mais inteligentes, eles falavam contra a sua própria vontade, mas entendendo a realidade de que quem liderava, ainda que ele acreditasse que deveriam ser os mais inteligentes, não eram os inteligentes que lideravam. O que lideravam eram os que se comunicavam melhor. E assim até hoje, quando você vê os nossos governantes, são os que se conectam melhor com quem vai votar. Os vendedores são os que conseguem se conectar melhor. Mas hoje, por exemplo, eu consigo ver grandes vendedores formados em educação física, que geralmente tem um perfil de pessoas que gostam para fazer isso, e a pessoa que é formada em química. É possível hoje, né? Antigamente era mais raro a gente ver algo mais definido assim, né? Porque não tinha, as técnicas não existiam ou ainda não era discutida sobre técnicas. Então, quando você tem um padrão de comportamento, de atividade, você casa o comportamento com a atividade. Como antes era só uma habilidade natural, então você olhava para quem se comunicava bem, né? Quem conseguia sair de situações difíceis e colocava essas pessoas para lá. Hoje, inclusive, são pessoas que nem são tão bem vistas. Né? Porque geralmente essas pessoas elas são extremamente criativas. Mas ser extremamente criativo é bom? Depende. Para onde tem processo, não muito. Que precisa seguir algo que já funciona. Senão ele inventa. Ele inventa um controle de objeção, ele inventa uma maneira de abordar, ele inventa uma maneira de falar. Então, hoje, padrão, por quê? Senão você não tem escala. Senão você não consegue como já diria o Mark Roberge no livro Acelerador de Vendas, você não consegue que as pessoas trabalhem sobre as mesmas plataformas. Se eu tenho um trabalhando com 50 leads e outro com 15, eu não consigo metrificar o quanto cada um gera de resultado. Exatamente. Aí depende da pessoa.